Qual o nome de Deus, hein? Qual o nome de Deus? Opa, eu ouvi um Hashem. Que outro nome tem? Adonai. Que outros? Opa, agora ouvi vários. É assim que é, são vários. São inúmeros os nomes de Deus, inúmeras as formas que nós usamos para nos relacionar com a divindade criadora. Akadosh Baruch Hu é um nome. Hashem Itbarach. Vários são os nomes. Elohim, El Shaddai. Na semana passada, Moshe perguntou: vão perguntar para mim qual o seu nome, o que eu vou dizer para eles? E aí Deus respondeu com um enigma: eu serei aquele que serei. Alguns comentaristas dizem que não é eu serei aquele que serei. Era para ser lido, eu serei aquele que estará, ou que estarei. Ou seja, eu serei, sou eterno, que estarei sempre com vocês. Essa é uma das formas de se interpretar. Também existe um problema teológico nessa eu serei o que serei. É uma entidade única, uma divindade única, universal, mas se é eu serei o que serei, ele parece ser mutável, ou suscetível à nossa interpretação do que é Deus. Se para mim Deus é um Deus castigador, ele vai ser um Deus castigador. Se para mim Deus é um Deus de amor, ele vai ser um Deus de amor. Se para mim Deus reside no encontro com o outro, é isso que é Deus. E aí está o paradoxo, é como se fossem várias divindades. Daí os vários nomes. Mas será que então isso seria uma evidência de alguma influência de outras civilizações politeístas? Alguns dizem, pode ser. Outros dizem, não, de jeito nenhum. Apenas significa que o ser humano não consegue entender até o fim o que é a divindade. Então se relaciona com essa divindade de modos diferentes e, portanto, daí nomes diferentes. Uma mesma pessoa pode se relacionar com o mesmo Deus e perceber esse mesmo Deus de formas completamente diferentes no decorrer da sua vida, no decorrer de um mês, no decorrer de uma semana. Às vezes, no decorrer de um mesmo dia, Deus é percebido de maneiras diferentes por cada um de nós. A paraxá dessa semana se inicia com as seguintes palavras. Vaidaber Elohim, Elohim disse, El Moshe, para Moisés. Vaiomer elav ani Adonai. Elohim disse a Moisés, eu sou Adonai. Adonai, o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. E aí ele diz, eu apareci, Vaierá, o nome da paraxá da semana, a Avraham, a Yitzhak e Yaakov, Be'el Shaddai. Eu apareci como El Shaddai. O próprio Deus está dizendo que ele se manifestou de maneiras diferentes. Muitos comentaristas dizem que El Shaddai é associado a um Deus provedor. E isso tem a ver com a história dos patriarcas, tem a ver com as promessas que são feitas, tem a ver com a relação que os patriarcas e matriarcas têm com a divindade. Elohim seria um nome mais genérico e absoluto, e de repente ele diz, eu sou Yud Rei, Vav Rei, não é o mesmo Asher Ehyeh, Asher Ehyeh. E diz, o meu nome, Yud Rei, Vav Rei, Adonai, eu não dei a conhecer a eles.
Mas não é só o nome de Deus que traz para a gente uma certa dificuldade de entender quais são as relações que a gente vai ter com o divino. Também no nosso dia a dia, na tefilá, na nossa reza, a gente encontra essa dificuldade. Às vezes, se você faz comentários demais sobre a tefilá, explicando demais, as pessoas falam, você explica demais e perde o fluxo da tefilá. Às vezes, se você propõe uma coisa diferente, vamos rezar, é o Sidur, está tudo em ordem, é só ir seguindo e virando as páginas. As pessoas falam, eu me perdi completamente. Aí, se você sempre diz as páginas, as pessoas falam, mas para que serve o rabino? É só para dizer página do Sidur? Várias são as nossas relações com a própria tefilá. De fato, uma das formas de se relacionar com ela é dessa forma meditativa, dessa forma contemplativa, melhor dizendo, onde nós temos a tefilá acontecendo, as vozes que se juntam à tefilá, e isso tudo por si só parece já algo mágico, e não importa se eu conheço ou não conheço aquelas palavras, isso por si só move alguma coisa na gente. Tem outras pessoas que falam que não, de jeito nenhum, não. Eu quero saber direitinho o que está lá. E a pessoa só se conecta quando ela lê a tradução do Sidur enquanto as pessoas estão cantando. Dizia, estou cheio de livro aqui hoje, dizia Yehuda Halevi, a prece é para a alma o que a refeição é para o corpo. O ser humano reza para se alimentar espiritualmente e come para se alimentar fisicamente. Normal, então, que existam diferentes relações com a própria tefilá, porque existem diferentes temperos para essa refeição espiritual. Que a gente possa, no nosso dia a dia e no nosso Shabat, encontrar diferentes temperos, não sempre o mesmo. Claro, sempre vai ter aquele tempero que a gente gosta mais, mas que a gente possa realmente encontrar diferentes temperos a cada experiência da tefilá. Porque o texto pode ser um texto que se repete, mas a tefilá não precisa ser rotineira, sem graça e sem significado para a gente. Mas a única pessoa que pode dar significado para a nossa tefilá é cada um de nós. Shabbat Shalom.